Não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, mas ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Amado, temos um sumo sacerdote. Tudo que Israel tinha sobre a lei ainda retemos, só temos a substância da qual eles tinham apenas a sombra. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Temos um sacrifício que, sendo oferecido uma vez, vale para sempre. Temos algo maior que o templo, e ele é para nós o propiciatório e o sumo sacerdote. Tome como certo que todas as bênçãos da lei permanecem sobre o Evangelho. Cristo restaurou aquilo que ele não tirou, mas ele não retirou uma única bênção possível da lei. Pelo contrário, ele garantiu tudo para o seu povo. Olho para o Antigo Testamento e vejo certas bênçãos anexadas ao pacto de obras, e digo a mim mesmo pela fé: essas bênçãos são minhas, pois guardei o pacto de obras na pessoa de meu chefe e fiador do pacto. Toda bênção prometida, a obediência perfeita me pertence, pois apresento a Deus uma obediência perfeita na pessoa do meu grande representante, o Senhor Jesus Cristo. Todas as verdadeiras bênçãos espirituais que Israel teve, você tem como cristão. Observe a seguir que não apenas lemos que existe um sumo sacerdote, mas no versículo 14 lemos: temos um sumo sacerdote. Seria uma questão pequena para nós saber que tais bênçãos existiam. O grande ponto é saber pela fé que os possuímos pessoalmente. O que é o grande sumo sacerdote para mim, a menos que ele seja meu? O que é um salvador senão a palavra para atormentar meu espírito desesperado, até que eu possa dizer que esse salvador é meu? Cada bênção da aliança é valorizada na proporção em que é recebida. Temos um sumo sacerdote. Rogo-lhes que nunca fale das bênçãos e doutrinas da graça como assuntos separados dos bens pessoais, mas procure habitualmente desfrutá-las e experimentá-las. Essa foi uma grande exclamação de Tomé: meu Senhor e meu Deus. E esta é uma palavra doce para os santos. Temos um sumo sacerdote. Amado, venha com ousadia ao trono de Deus, pois você tem um sumo sacerdote. Agarre-se firmemente pela fé aos favores de escolha que o seu interesse no Senhor Jesus lhe garante. É precioso refletir que Jesus, como sumo sacerdote, ainda é nosso, embora de acordo com o texto, ele já tenha passado aos céus. Ele não se esquece de que nós agora, que passou pelos céus inferiores, até os céus dos céus, onde reina supremo na glória de seu Pai. Ele ainda é tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, embora tenha deixado para trás toda dor, sofrimento e enfermidade. Ele retém ao máximo os sentimentos de solidariedade de sua vida e de humilhação desenvolveu nele. O homem é nosso parente próximo, e nenhuma diferença de situação ou condição mudou seu parentesco ou o amor ilimitado que o acompanha. Nosso José, embora senhor de todo o Egito, ainda nosso irmão, e sobre as vestes de um rei bate o coração do amor. Pensa em nosso sumo sacerdote como não tendo deixado de lado aquele seu peitoral no qual nossos nomes estão gravados, ou as 2 pedras de ônix colocadas em bolsas de ouro que ele usava sobre seus ombros, escritas da mesma maneira. Em seu coração e em seu ombro, nosso exaltado sumo sacerdote carrega todo o seu povo. Seu coração e seus braços estão empenhados nele. Seu amor e seu poder são absolvidos por eles. Nosso Senhor carrega em suas mãos, pés e lado perfurado os memoriais de seu remido, como está escrito: eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Temos nele, que passou para os céus, um sumo sacerdote tão verdadeiramente misericordioso, como se ele ainda estivesse deste lado do véu, ministrando como no dia da sua humilhação. Junte essas outras coisas e leia-as experimentalmente, cada crente por si mesmo. Temos um sumo sacerdote, nós o temos agora. E enquanto ele está além dos céus, na glória das glórias, ele ainda é nosso, com toda ternura excedendo sua graça e poder para conosco. Observe aqui que o apóstolo se deleita em discorrer sobre a majestade e glória de nosso sumo sacerdote. O que ele diz? Vendo então que temos o grande sumo sacerdote, como se Arão e todos os seus filhos fossem pequenos personagens comparados com ele. Em Jesus, o Filho de Deus, temos o grande sumo sacerdote. A longa sucessão de sacerdotes chamados por Deus para comparecer diante dele no lugar santo da terra já passou.
mas temos um grande sumo sacerdote, visto que ele nunca morre. Esses homens eram todos defeituosos, mas temos um grande sumo sacerdote, que é absolutamente perfeito. Esses homens apenas o representaram humildemente, como numa gota de orvalho o sol pode ser refletido. Mas ele é o verdadeiro sumo sacerdote entre Deus e o homem, e portanto o espírito grande é colocado antes de seu nome, como não poderia ser antes de qualquer outro. Ele é o grande sumo sacerdote, pois ele passou não através de um véu material para algum santuário interior cercado por cortinas, mas para os céus onde Deus habita. Seu nome é Jesus, aí está sua masculinidade. Ele nasceu de uma mulher para salvar seu povo dos seus pecados. Mas lemos mais adiante: Jesus, o Filho de Deus, existe sua divindade. Ele é o unigênito do Pai, tão glorioso em sua divindade quanto ele é gracioso em sua masculinidade. Paulo se deleita em insistir nesses pontos de glória, mas quando ele fez isso, parece-lhes que quando consideramos a grandeza de nosso sumo sacerdote, alguns pobres pecadores trêmulos podem ter medo de se aproximar dele, e o apóstolo sempre tem um olhar ansioso para atrair almas para Jesus, e portanto ele recorre à ternura de nosso Senhor. Por maior que seja, nosso sumo sacerdote não é alguém que não pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Ele coloca uma negativa naqueles medos que pode surgir naturalmente em corações trêmulos. Esta manhã, estando mais do que habitualmente rodeado de enfermidades, desejo falar como um pregador fraco e sofredor, daquele sumo sacerdote que é cheio de compaixão. E meu desejo é que qualquer um que esteja desanimado e fraco, desanimado ou mesmo no ponto de desespero total, possa ter coragem de se aproximar do Senhor Jesus. Que nenhum homem tenha medo daquele que é a personificação da gentileza e da compaixão. Embora consciente de suas próprias enfermidades, você possa sentir-se livre para ir até aquele que não quebrará a cana quebrada, nem apagará o pavio fumegante. Quero falar com tanta ternura que até mesmo desesperados possam olhar para cima e sentir uma atração pelo nosso amado Mestre, que é tão graciosamente tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Primeiro, então vou começar meu sermão dizendo sobre nosso bendito Senhor. Ele assumiu um ofício muito tenso. Se o ofício de sumo sacerdote tivesse sido plenamente cumprido, como deveria ter sido, teria sido um dos mais eternamente úteis que poderiam ter sido concedidos. Um rei pode prestar grande ajuda aos infelizes, mas por outro lado, é um terror para os malfeitores. O sumo sacerdote é, no sentido mais elevado, ordenado para os homens e é amigo e benfeitor dos mais miseráveis. Pretendia-se primeiro que pelo sumo sacerdote Deus comungasse com os homens. Isso precisa de uma pessoa de muita ternura, uma mente que é capaz de ouvir a Deus e compreender, até certo ponto, o que ele ensina. Precisaria ser muito terna para interpretar o sentido elevado na linguagem humilde da humanidade. Se o homem quisesse passar do infinito até a ignorância e as estreitas capacidades dos homens mortais, ele precisava ser eterno como a babá para os filhos dela. Os grandes filósofos nem sempre foram grandes professores. Sua própria profundidade impediu-os de produzir os seus grandes pensamentos para os discursos das mentes comuns. Existe a possibilidade de saber tanto que o conhecimento fica lotado e não resta nenhuma porta possível para a saída ordenada de tal multidão de pensamentos. Grande conhecimento requer muita paciência para instruir o ignorante. Os grandes pães da sabedoria devem ser partidos e esfarelados numa bacia de leite para as crianças. Quão poucos se lembram das palavras: deixe primeiro que os filhos sejam saciados. Agora, o sumo sacerdote tinha de ser um homem que pudesse comungar com Deus e ouvir o oráculo sagrado. E então ele era obrigado a ir até os homens comuns do deserto ou aos homens da fazenda e contar-lhes o que tinha ouvido em segredo do Deus infinito. Ele deve mediar e permitir que a sua boca seja a boca de Deus para o povo, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. O que ele havia compreendido do Senhor, ele deveria colocar de modo que o povo pudesse compreender e agir de acordo com isso. Isso é o que nosso Senhor fez de maneira mais terna. Ele revela o Pai, as coisas de Deus que ele conhece. Ele nos revela pelo seu Espírito Santo, à medida que somos capazes de suportá-las. Devemos aprender com ele. Alguns dizem que irão da natureza até o Deus da natureza.
eles não farão tal coisa. Os degraus são íngremes demais para sua fraca escalada. Eles caem em algum abismo de absurdo como a evolução e não chegam perto de Deus. Você não precisa ir de Jesus Cristo para Deus, pois Ele é Deus, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e você está completo nele. Venha então e aprenda sobre o grande sumo sacerdote. Seu ofício em si é compassivo, e você pode aprender tudo sobre Deus com ele mais facilmente, porque ele é manso e humilde de coração, e não considerará penoso ensinar-lhe os próprios ABCs da verdade divina. Mas um sumo sacerdote também ficou do outro lado. Ele deveria se comunicar com Deus por meio dos homens. Aqui também ele precisava do espírito mais terno para governar suas faculdades e comover suas afeições. Ele deveria sentar-se e ouvir todas as petições trêmulas de mãos perturbadas que vieram dos confins de Israel, carregadas de seus fardos domésticos. Ele deve ouvir todas as queixas dos oprimidos, as desgraças dos aflitos, as provações dos pobres, as perplexidades dos distraídos, e então, como homem de Deus, ele foi ordenado a levar todas essas coisas em oração diante do Altíssimo, e em linguagem mais adequada para apresentar os pedidos dos quebrantados de coração. Que escritório delicado! Quão poucos poderiam realizá-lo! Mesmo alguns ministros bem-intencionados não parecem capazes de entrar nas lutas de um pecador que busca ou nos conflitos de uma alma tentada. Aqueles que vão até eles para que possam desfrutar de suas intercessões ficam desapontados. Nosso sumo sacerdote sente-se perfeitamente à vontade com os enlutados e participa dos casos deles, como um bom médico entende os sintomas de seus pacientes. Quando contamos ao Senhor a história da nossa dor interior, Ele a entende melhor do que nós. Ele lê corretamente o nosso caso e depois o apresenta sabiamente diante da majestade nas alturas, implorando seu sacrifício, para que o Senhor possa tratar-nos graciosamente. Amado, isso é o que Jesus Cristo fará por todos os que desejam falar com Deus. Ele é o intérprete entre mil, por quem nossos suspiros serão relutados ao céu. Se você deseja comunicar suas necessidades ao grande Pai que é capaz de ajudar em momentos de necessidade, aqui está o embaixador entre a terra e o céu que pode defender a causa de sua alma naquele trono de onde sempre vem o socorro. Não é gracioso da parte de Nosso Senhor assumir um ofício tão terno para aqueles que tanto precisam dele e não têm outra forma de acesso ao Deus da graça? Mas se entendi bem o ofício do sumo sacerdote, ele tinha muitas coisas para fazer que se enquadram nesta descrição geral, se você não tivesse os itens definidos diante de você. O sumo sacerdote era alguém que tinha que lidar com o pecado e o julgamento do povo. Lemos em Êxodo 28, 29. Arão levará o julgamento dos filhos de Israel sobre o seu coração, perante o Senhor continuamente. Em consequência, ele foi chamado a ouvir confissões de pecados e pedidos de perdão. Muitos vieram até eles e reconheceram transgressões conhecidas, ou desejaram ajuda para descobrir pecados de ignorância. Como representante de Deus, ele julgou os erros daqueles que vieram oferecer sacrifício pelos seus pecados e os ajudou a agir corretamente nas coisas de Deus. Este é um cargo muito delicado para ocupar. Nenhum mero homem está preparado para ouvir, via de regra, as confissões de todos os tipos de pessoas, e certamente não deveria procurar fazê-lo. No entanto, o homem a quem Deus chama para alimentar seu rebanho é forçado, às vezes, a entrar nos conflitos de alma de seus semelhantes e a ouvir a triste história de suas peregrinações. Ele precisa de grande ternura ao fazê-lo. Temos o sumo sacerdote em cujos ouvidos podemos derramar todas as confissões de nossa penitência sem medo. Vá e faça isso. É um alívio maravilhoso para a mente contar tudo a Jesus. Homens que têm consciências de que o despedaçam encontrarão o repouso perfeito após um derramamento completo de sua alma diante do Senhor Jesus. Nosso misericordioso sumo sacerdote nunca fará uma observação dura, nem fará uma pergunta áspera, nem pronunciará uma sentença esmagadora. Vá apenas a ele, pois não há ninguém como ele. Ele chegará tão perto de você que você descarregará sua alma aos seus pés. Sem dúvida, recorreu-se ao sumo sacerdote para consolar os tristes. Deve ter sido um grande alívio para aqueles que tinham um espírito triste ir ao santuário do Senhor e sentar-se aos seus pés de um homem de Deus que pudesse lembrar aos feridos as promessas feitas para enfrentar tal tristeza.
Apenas contar a história foi útil. Os enlutados muitas vezes obtêm mais conforto ao contar suas tristezas do que aos comentários daqueles a quem desabafam. Vá para Jesus, querido amigo, se uma dor aguda está corroendo seu coração, se for um problema que você não poderia contar ao seu pai ou ao seu marido, leve-o a Jesus. Aquela santa mulher, Ana, quando se sentou no pátio da casa do Senhor, inicialmente recebeu pouco dele. Ele estava contando ao seu Senhor seu segredo, mas o velho padre pensou que ela estava bêbada, porque seus lábios se moviam, e ela não falou em voz alta. Ele a repreendeu rudemente, mas quando ela se explicou, ele ordenou que ela fosse em paz, pois sua oração seria atendida, e ela não foi embora mais triste. Jesus não se enganará quanto ao que você quis dizer, querido amigo. Mesmo que você esteja bêbado de tristeza, vá para o seu quarto sozinho, conte a Jesus seus problemas e ele os enfrentará na plenitude de sua compaixão e sabedoria. Através dele, o Consolador virá até você, sua tristeza se transformará em alegria. Tente. Não posso pregar para você esta manhã com qualquer poder de palavra, mas palavras não são necessárias se você colocar à prova tudo o que eu lhe digo a respeito do Salvador de coração terno. Apresse-se em apresentar a carta de Rabsaqué ao seu Senhor, derrama o absito e o fel diante dele. Ele conhece a amargura deles e certamente fará com que sejam engolidos pela vitória. Este é o propósito de seu ofício, e ele não falhará nele. O sumo sacerdote ouviria também os desejos e a vontade do povo. Quando os homens em Israel tinham grande anseio, algum desejo avassalador, eles não apenas oravam em particular, mas também viajavam até o templo para pedir ao sumo sacerdote que apresentasse suas petições ao Senhor. Ana só contou a Eli o desejo do seu coração depois de ter este sido satisfeito, pois ela não poderia ter reunido coragem para mencionar um desejo tão especial a um homem que a julgara tão severamente. Evidentemente, ela tinha ido a Siló para fazer uma petição por um filho, visto que a outra esposa de seu marido havia sido cruel com ela, por causa de ela ser estéril. Ela disse a Eli que o Senhor a tinha ouvido e então consultou sobre a dedicação de seu filho ao Senhor. Meu amigo, você pode ter algum desejo muito peculiar e delicado em relação às coisas espirituais que somente Deus e sua própria alma podem saber, mas tema não mencioná-la ao seu terno sumo sacerdote, que saberá o que você quer dizer e tratará você graciosamente. Era a função do sumo sacerdote instruir e reprovar o povo. Instruir é agradável, mas repreender é difícil. Somente um espírito terno pode proferir uma repreensão com sabedoria. O sumo sacerdote de Israel precisava ser manso como Moisés nas suas repreensões aos transgressores. Nosso Senhor Jesus Cristo nos conta nossas falhas em tons de amor. Suas repreensões nunca quebrantam nosso coração. Ele nunca repreende com amargura, embora o faça com fidelidade. Oh, a ternura de Cristo! Sinto profundamente o assunto, mas não consigo falar como gostaria. Ele foi muito gentil em me corrigir. Sei que suas palavras é verdadeira. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Podemos tirar qualquer coisa de Jesus, suas mãos tornam o amargo doce. Existem homens que você evitaria no momento em que foi ferido, embora acredite que eles fariam melhor para ajudá-lo, pois você não se sente que poderia revelar seu coração a eles, nem se sente feliz por ter obrigações para com eles. A bondade deles é dura e fria. Seu conselho não tem um adoçamento da compaixão. Eles são tão afiados quanto uma espada e cortante. Pode ser que eles estejam tão acima de nós que não possamos alcançá-los, que eles cheguem até nós. Mas há outros homens abençoados entre os seus semelhantes que parecem portos de navios que se alegram em lançar âncoras sobre seu abrigo. Você sente, eu poderia contar qualquer coisa àquele homem. Eu sei que ele teria paciência comigo e teria pena de mim, que seu coração estaria comigo. Agora, amado, muitas vezes você ficará desapontado se escolher um homem ou uma mulher para ser seu confidente. Mas se você recorrer ao Senhor Jesus, a quem Deus comissionou para ser sumo sacerdote, para esse fim e propósito, você encontrará nele exatamente o amigo que você precisa. Ele ama os seus atribulados, pois em todas as suas aflições ele foi afligido. Ele é muito cuidadoso com os fracos de mente e com os pequeninos, pois não está escrito: ele reunirá os cordeiros com seus braços e os carregará em seu colo, e conduzirá gentilmente aqueles que estão com filhotes.
Quando as circunstâncias são particularmente difíceis, Jesus é particularmente terno. Quando estamos tristes, ele é gentil. Você já ouviu algum de seu povo dizer de seu Senhor que ele é autoritário? Sua esposa na música, quando alguma vez disse que seu amado tinha um lado áspero de suas mãos ou um lugar frio em seu coração? Ele pode repreender e repreende, pois seu amor é sábio, mas ele tem muita piedade e seu amor não conhece limites. Seu coração é feito de ternura e sua alma se derrete por amor aos seus escolhidos. Adoramos o nosso sumo sacerdote, não só pela grandeza do seu mérito, mas pela doçura da sua misericórdia. Eu gostaria de poder falar apropriadamente dele, mas isto devo e direi. Venham a ele e descanse nele, pois ele o chama. Ele está perto em todos os momentos e em todos os lugares. E você pode ir até ele enquanto está sentado no banco ou quando caminha pelo caminho. Venha você que está cansado e sobrecarregado, e coloque seus fardos aos seus pés. Venha você cuja alma afunda dentro de você sobre um sentimento de pecado. Venha até aquele que, como seu grande sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício para remover a culpa. Ele se senta à porta da casa da misericórdia, espera ser gracioso. Esta é minha primeira cabeça. Segundo ponto. Agora, em segundo lugar, como nosso Senhor Jesus tem um ofício terno, então em seguida ele tem sentimentos ternos. Não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Observe que não é dito tocado por, mas tocado com. Muitos homens podem ser tocados pela tristeza de outro, mas não só tocados por essa tristeza. Ele tem sentimento, mas não sentimento de solidariedade. Ele tem pena dos tristes, mas não se entristece com eles. Quanto dos ricos tem pena dos pobres, mas eles próprios nunca foram pobres, por isso podem ser tocados pela desgraça da pobreza, mas não são tocados por um sentimento por ela. Nosso Senhor é tocado pelos sentimentos de nossas enfermidades. Você é tocado e Ele é tocado ao mesmo tempo. Uma pontada atravessa o meu coração. Essa dor também foi sentida por meu Senhor. Uma tristeza agitou as águas do meu espírito, e o espírito do grande sumo sacerdote moveu-se em harmonia comigo. Dizem, mas não sei se é verdade, que quando as cordas de uma harpa são tocadas, se houver outra harpa na sala, ela responde suavemente em uníssono, embora não seja tocada por nenhuma mão. Certamente é assim com o crente e seu Senhor. Toque em qualquer um de seus membros e você tocará a cabeça do corpo espiritual. Seu problema atual está no coração de nosso bem-amado. Ele, em sua medida, sente novamente o que cada membro carrega. Não é apenas verdade que ele é informado de nossas enfermidades, já que o Senhor disse, conheço suas tristezas, mas ele é tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Segure esse pensamento. É uma grande questão que nosso Deus observe as provações de seu povo, que sua condescendente onisciência se preocupe com suas angústias diárias, mas esta palavra vai mais longe. Ele sente com seu povo, ele fica comovido com o sentimento de nossas enfermidades. O sentido da sensação é mais intenso, vívido e agudo do que o sentido da visão. Uma coisa é ver a dor, outra é ser tocado pela sensação dela. Valorize esta visão da simpatia de seu Senhor, pois ela pode ser um grande apoio na hora de agonia e um grande restaurador no dia da fraqueza. Observe novamente o sentimento de nossas enfermidades. De quem são essas enfermidades? Nosso, não significa o seu e o meu. Jesus se comove com o sentimento das suas enfermidades e das minhas. Você é meu venerável irmão, e você é minha irmã mais nova. Você que veio aqui de uma sepultura recente e você que retornará em breve para uma cama para ser esvaziado de seu ente querido. Vocês que são caluniados e vocês que estão doentes. Você que mal consegue erguer a cabeça de tristeza e você que está distraído pelo medo. Ele fica tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Não sei o que vocês acham disso, mas o texto me aproxima muito de todos vocês que estão enfermos assim como eu. Nós que aninhamos naquela pequena palavra, nosso, nos encontramos na enfermaria do hospital com aquela outra palavra, enfermidades. O melhor de tudo é que Jesus encontra todos nós ali e é tocado pelo sentimento das enfermidades, não apenas dos teólogos renomados em seus púlpitos e dos grandes santos em seus aposentos, mas com as nossas enfermidades, até mesmo as nossas que são menos do que a menor que todos os santos. Observe bem a palavra enfermidades, tocado pelo sentimento. Se tivesse apenas dito tristezas, haveria um som de sublime nisso, mas nosso mestre se rebaixa às enfermidades.
Ele não apenas fica comovido com o sentimento de resistência heróica dos mártires, mas também simpatiza com aqueles de nós que não são heróis, mas que só podem implorar. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E quando você implora ao Senhor 3 vezes para tirar o espinho da carne, Ele está se solidarizando com você. Não é bom que não diga, tocado pelo sentimento de nossa paciência, nossa abnegação, nosso valor, mas com o sentimento das nossas enfermidades. Isto é, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, os pontos em que não somos fortes nem felizes, nossa dor, nossa depressão, nosso temor, nossa sensibilidade. Ele fica comovido com isso, embora não caia no pecado que tantas vezes vem deles. Segure firme esta verdade de Deus, pois ela poderá contribuir grandemente para seu consolo algum dia. Jesus se comove, não com o sentimento da sua força, mas com a sua enfermidade. Aqui embaixo, pobres e fracos nada afetam o coração de seu grande sumo sacerdote nas alturas, que é coroado de glória e honra. Assim como a mãe sente a fraqueza de seu bebê, Jesus também sente com os mais pobres, mais tristes e mais fracos dos seus escolhidos. Por que isso acontece, irmãos e irmãs? Vamos pensar um pouco. Nosso Senhor tem uma natureza eterna. Algumas pessoas não são simpáticas e nunca serão. O espírito deles não é generoso. Todos somos feitos de barro, mas um barro é mais duro e áspero que outro, e em alguns casos contém areia muito dura. Alguns homens não têm mais sentimentos do que o granito. Falarão hoje sobre a arrecadação. Não vou dar nada sobre os hospitais, deixe as pessoas cuidarem de si mesmas. Se fossem mais econômicos, teriam um pouco de reserva para um dia chuvoso e não precisariam de hospitais para eles. Este cavalheiro pode fornecer vagões do mesmo tipo de matéria duro. Eu conheço você, meu amigo. Eu também te conheço há muito tempo. Eu ia dizer, ficaria feliz em comparecer ao seu funeral, mas não direi isso, para que não pareça que estou me endurecendo sobre sua influência. E além disso, há tantos da sua ordem que um a mais ou menos não tem grande importância. Você conhece as pessoas que estão sempre reclamando da caridade e encontrando motivos que valem um shilling para não doarem um centavo. Essas pessoas não colocarão nada na caixa de boa vontade, mas de qualquer maneira isso acontecerá com eles, possivelmente o farão por medo de serem conhecidos. Jesus, nosso Senhor, é eterno por natureza. Em meio à bem-aventurança do céu, ele previu as misérias da terra e resolveu deixar sua glória para poder vir aqui para resgatar o homem. A sua ternura inata levou-o do trono à manjedoura, da manjedoura até a cruz. Nosso Senhor não é apenas terno por natureza, mas rápido em compreender as enfermidades dos homens. A falta de bom senso muitas vezes impede os homens de serem sensíveis e solidários. Se você nunca sofreu uma doença, precisa de um pouco de imaginação para percebê-la, ser tocado pela sensação dela, e notei um muito capaz discurso de proferido pelo Sr. Hutchinson perante o Lord Mayor na sexta-feira passada, no qual ele aconselha uma pessoa que lamenta sua falta de simpatia a ir por uma semana para sua vocação habitual na cidade com uma venda preta no olho ou usando uma perna de pau. Se isso não afeta o negócio, diz ele, que ele escolha algum dia de lazer no campo na primavera e resolutamente durante 24 horas mantenha um curativo firmemente colocado sobre ambos os olhos. Sua organização está, temo, nesse sentido, quase sem esperança, se na manhã seguinte ele não se sentir inclinado a enviar uma doação liberal a algum hospital que tenha como missão a prevenção da cegueira. Não tenho dúvida de que pessoas que melhoram podem se sentir melhor se tentarem ganhar sentimento por seu semelhante. O mesmo médico pensa que o uso de uma armação ou de um aparelho espinhal por um dia pode ajudar a aliviar a sensibilidade. Não insistirei nesse modo de cura, mas a ideia é boa e pode ser tentada em outras direções. Suponhamos que o escudeiro da paróquia que pensa que 10 ou 20 shillings são salários suficientes por uma semana, dissesse a sua senhora: sempre dissemos que os nossos trabalhadores agrícolas têm dinheiro suficiente para viver, vamos tentar a tarifa deles. Deixaremos esta casa por uma semana, ocuparemos uma das velhas casas da aldeia e viveremos, todos nós, com o salário que pagamos aos nossos homens. Que escola capital para a economia social, quão bem algumas pessoas saberiam o valor da nossa moeda de prata e também da moeda de cobre. Gostaríamos apenas que os membros do parlamento tivessem uma experiência superior a uma semana, para que não fosse uma mudança agradável da festa para o jejum. Digamos 6 meses para o membro honorário. Isso pode fomentar a simpatia.
Nosso bendito Senhor teve uma experiência real e, além disso, a faculdade de poder colocar-se no lugar dos sofredores e, assim, familiarizar-se com a dor. Sua rápida compreensão fez com que ele recebesse e percebesse, como sumo sacerdote, as tristezas de seu povo. Muitas pessoas estão tão envolvidas em sua própria dor que não tem espaço em suas almas para simpatia. Você não os conhece? A primeira coisa quando acordam pela manhã é a terrível história da noite que passaram. Ah, querido, e eles ainda não tomaram um café da manhã farto antes que a dor habitual esteja em algum lugar ou outro tomando conta deles. Eles devem ter o cuidado especial e a piedade de toda a família. Durante todo o dia, a única grande tarefa é a manter todos os conscientes do quanto o grande sofredor está suportando. É direito patente desta pessoa monopolizar toda a simpatia que o mercado pode fornecer, e então não haverá nenhuma de sobra para o resto dos aflitos. Se você está muito preocupado consigo mesmo, não há o suficiente de você para passar para outra pessoa. Quão diferente é isso de nosso Senhor, que nunca clamou: tenha piedade de mim, tenha piedade de mim, ó meus amigos. Ele é descrito como suportando a cruz, desprezando a vergonha. Ele estava tão forte no amor que, embora salvasse outros, ele mesmo não poderia salvar. Embora ele tenha socorrido os aflitos, ninguém o socorreu. Homens que estão envolvidos em suas próprias glórias não são solidários. Não é uma coisa boa passar a vida contemplando a própria magnificência. Aqueles que ficam maravilhados com a sua própria grandeza não têm pensamentos de sobra para o sofrimento. Não, diz o homem, as massas devem obedecer às leis de oferta e da procura e viver o melhor que puderem. Deixe-o fazer como eu fiz. Eu poderia ter dito e ter sido tão pobre quanto eles se tivesse demonstrando tão pouco esforço e iniciativa quanto eles. O cavalheiro fala em grande escala e não tem simpatia pelos pequenos problemas da vida comum. Sua simpatia é necessária em casa e sua caridade começa aí. E esta é tão satisfeito com seu início que nunca mais avança. Nosso Senhor está no polo oposto de tudo isso. Ele nunca glorificou a si mesmo. Ele se perdeu reputação e assumiu a forma de servo, demonstrando assim a ternura de seu coração. Deixe-me dizer mais uma vez que nosso Senhor é eterno conosco sem nenhum esforço, não apenas pelas razões que mencionei, mas porque Ele fez a nossa causa. Somos seus amigos, e um amigo não age com ternura com outro amigo? Somos mais do que isso, somos casados com Ele, e o marido não será terno com sua esposa? Mais do que isso, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, e a cabeça não sentirá todas as dores dos membros? Deve ser assim. Jesus se identificou tanto com seus próprios redimidos que ele deve para sempre ter uma simpatia viva, amorosa e duradoura com eles. Terceiro ponto, devo agora anotar muito brevemente em terceiro lugar que nosso Senhor teve um treinamento delicado. Ouça o que Paulo diz sobre isso. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amado, nosso Senhor foi provado como nós. Esse é um significado da passagem. Quanto a todos os tipos de males corporais, ele estava sujeito a todos eles. Faminto, cansado, desmaiado, sem onde reclinar a cabeça, ele foi julgado em todos os pontos, e aqui a pobreza expõe a sua vítima. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, até o suor mortal e o grito: tenho sede. Jesus percorreu nosso caminho de dor e tristeza. Nenhum passo disso foi poupado a ele. Nosso Senhor foi provado mentalmente. Nunca há um peso excessivo, nem um espantoso, doloroso, nem uma ferida de traição, nem uma pontada de ingratidão que ele não tenha sentido. As flechas mais afiadas na aljava da angústia foram disparadas contra seu querido coração. Oh, diz alguém, não creio que alguém tenha sido julgado como eu por crueldade cruel. Não diga isso, pois Jesus foi abandonado por todos e traído pelo amigo em quem confiava. Quanto à angústia espiritual, nosso Senhor também esteve lá. Onde qualquer pé sem pecado poderia vir, ele foi. O abismo o ouviu clamar: meu Deus, por que me abandonaste? Experimentado em todos os pontos, de cima e de baixo, de fora e de dentro, ele pôde simpatizar com toda forma de tribulação, tal como nós somos. Quem se entende por nós? Novamente, isso é como nosso, significa você e eu. Jesus Cristo passou por um treinamento semelhante ao nosso. A disciplina de vida para todas as crianças é praticamente a mesma. O primogênito é julgado como o resto da família é julgado, mas o texto diz tentado, e isso tem um significado mais sombrio do que experimentado. Nosso Senhor nunca poderia ter sido vítima de tentação, mas durante a vida ele foi o objetivo dela. Ele nunca poderia ter sido tão tentado a ponto de o pecado de uma tentação manchar sua alma. Longe disso,
No entanto, lembre-se de que no deserto ele foi tentado pela incredulidade. O maligno disse: se você é o Filho de Deus. A maioria de nós sabe como ele pode celibar esse sim em nossos ouvidos. Se você é o Filho de Deus. Sobre nosso Senhor, esse sim caiu dolorosamente, mas inofensivamente. Então veio a tentação de ajudar a si mesmo e antecipar a providência de Deus por meio de uma ação egoísta. Ordena que esta pedra se transforme em pão. Nós também já nos sugeriram esse ato precipitado. O tentador disse: você poderia sair de suas dificuldades fazendo algo errado. Faça-o agora. Também não há coisa muito errada, na verdade, é questionável, se não seria justificável, dadas as circunstâncias. Em vão você esperará no Senhor. Estenda sua própria mão e sustente-se. O caminho da fé em Deus é lento e você está passando por uma necessidade urgente. Nosso Senhor foi tentado exatamente assim. Quando nenhum pão em casa é pano de fundo de uma grande tentação, lembre-se de que nosso Senhor sofreu contrapartida dessa tentação. A seguir, o Senhor Jesus foi tentado à presunção. Situado no pináculo do templo, ele ouviu uma voz dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: ele dará aos seus anjos ordens sobre ti para te guardarem. Você é assombrado por uma sugestão semelhante de presumir? É sugerido que você abandone sua antiga posição e experimente novas noções, ou que especule nos negócios, ou que professe compreender o que Deus nunca lhe ensinou. Resista sinceramente. Ah, queridos amigos, seu Senhor sabe tudo sobre isso, e como ele escapou dessa tentação, vocês farão o mesmo. Então, Satanás, quantas vezes me admitirei dele? Ouso dizer a Cristo: todas essas coisas eu te darei se você se prostrar e me adorar. Imagine o Senhor dos Anjos, com toda a realeza do céu brilhando em sua testa, e o demônio negro ousando dizer: caia e me adore. Pode ser que uma tentação semelhante esteja chegando até você. Viva para o ouro, viva para a fama, viva para o prazer. De uma forma ou de outra, adore o diabo e renuncie à fé em Deus. Adore-me, diz o princípio do mal. Adote-me as novas doutrinas, pratique o mundanismo atual. Deixe a palavra de Deus pela sabedoria dos filósofos. De alguma forma a tentação virá, mas mesmo que Satanás pudesse cumprir sua promessa e o mundo inteiro fosse nosso, somos obrigados a resistir até a morte. Somos encorajados a fazê-lo pelo fato de que estamos no caminho da morte, antigo terreno onde nosso Redentor lutou e conquistou. Ele pode entrar na angústia que esta tentação está causando a você, pois ele sentiu o mesmo. Como o Senhor Jesus deve ter recuado horrorizado com as sugestões do diabo. Ele nunca os entreteve por um instante, mas a mera passagem dessas tentações pelo tímpano de seu ouvido e a apreensão de sua mente devem ter causado a ele o ferimento mais agudo, pois ele odiava o pecado com ódio incomensurável. Amado, nosso Senhor suportou tantas tentações que ele será terno com você esta manhã, tocado pelo sentimento de suas enfermidades, porque ele foi tentado em todos os aspectos como você foi. Mesmo que a tentação te siga como a serpente que morde os calcanhares dos cavalos, o teu Senhor sabe disso e te livrará. Quarto e último ponto. Estou feliz por chegar ao meu último ponto através da ajuda divina. Nosso Senhor tem uma eternidade perfeita. Ao ler o versículo, sendo tentados em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, pensei ter ouvido você dizer: mas isso é apenas o ponto crucial da questão. Ele não pode simpatizar comigo no pecado e esse é o meu grande problema. Irmão, você gostaria que seu Senhor se tornasse um pecador como você? Abomine a ideia. Seria uma blasfêmia se fosse compreendido e tolerado. Você vê imediatamente que você não poderia desejar qualquer coisa do tipo. Mas me escute. Não imagine que se o seu Senhor Jesus tivesse pecado, ele teria sido mais gentil com você, pois o pecado é sempre de natureza endurecedora. Se o Cristo de Deus pudesse ter pecado, ele teria perdido a perfeição de sua natureza compassiva. É preciso perfeição de coração para deixar o eu de lado e ser tocado pelo sentimento das enfermidades dos outros. Ouço novamente, você não acha que a simpatia pelo pecado seria um doce e venenoso? Uma criança, por exemplo, cometeu um erro e foi sabiamente castigada pelo pai. Conheço casos em que uma mãe tola simpatizou com o filho. Isso pode parecer afetuoso, mas é terrivelmente prejudicial para a criança. Tal conduta levaria a criança a amar o mal que é necessário que ela odeie. Você mesmo não sentiu que, em momentos de incredulidade, teria sido um grande mal para um irmão cristão acariciá-lo em sua incredulidade? Você não sentiu que era muito melhor para você ter ouvido uma palavra revigorante de repreensão? Não devemos desejar simpatia pelo que está errado. Simpatia no pecado é conspiração no crime. Devemos mostrar simpatia pelos pecadores, mas não pelos seus pecados.
Se então você sonha em nosso Senhor Jesus Cristo, que teria derivado do próprio pecado qualquer poder gracioso para simpatizar conosco, você erra muito. Tal simpatia, se fosse possível, teria sido extremamente prejudicial para nós. Visto que ele não tinha pecado, podemos beber suas palavras de conforto sem medo. Seu óleo e vinho não trarão nenhum mal a nossas feridas. Sua santa experiência nos conforta e nos consola em risco. É uma bênção para um pecador ter a simpatia de alguém que nunca pecou. Alegre-se, povo de Deus. Alegre-se porque o Imaculado tem perfeita simpatia por você em suas enfermidades. Ele tem simpatia ainda mais graciosamente porque não tem pecado. Eu fiz quando disse isso. Se nosso Senhor foi tão solidário, sejamos ternos com nossos semelhantes. Não restringamos nossos ternos sentimentos, mas encoraje-los. O amor é mais brilhante das graças de Deus e adorna mais docentemente o Evangelho. O amor aos tristes, aos sofredores, aos necessitados é uma flor encantadora que cresce no jardim de um coração renovado. Cultive isso, torne o seu amor prático. Ame os pobres não apenas com palavras, mas com presentes reais para eles. Ame os enfermos e ajude-os a curar. Hoje não posso conceder que você pense nos pobres doentes de Londres, sem desejar que pudesse abrigar todos eles. Aliviá-los a todos com habilidade médica, depois enviá-los para um pequeno descanso no campo, ou à beira-mar, para reunir forças. É um fato doloroso que os nossos grandes hospitais tenham tantas camas desocupadas enquanto os pacientes precisam delas. Como governador do hospital, Sr. Thomas, tenho visto de tempos em tempos como as doações diminuíram de valor devido à depressão agrícola e à redução dos aluguéis. Certamente Londres é suficientemente rica para compensar o déficit de 100 milhões de libras. Para isso, as arrecadações devem ser pelo menos duplicadas. Você permitirá que os pobres definhem seus quartos estreitos? Perecerão por falta de cuidados cirúrgicos e de ajuda médica? Vocês se consideram seguidores do terno Jesus? Você espera ser salvo por meio de sua compaixão? Neste domingo hospitalar, exorta os cristãos ricos a não demorarem mais, mas a serem tocados pelo sentimento dos sofrimentos daqueles que são feitos de uma só carne com eles. Vamos todos fazer o nosso melhor. Não vou insultá-lo implorando como se você não estivesse disposto. Você está ansioso para dar por amor a ele, que simpatiza com você com tanta ternura e o ajuda tão graciosamente. Que a coleta seja feita de uma vez. Amém.